Essa PEC tem o objetivo, na verdade, de diminuir o Estado e tornar o Estado incapaz de prestar os serviços públicos, especialmente os serviços na área social. Então foi inventado um índice, que é o índice do IPCA, para corrigir gastos do governo. Na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A regra da PEC é a seguinte: o governo só poderá aumentar seus gastos de acordo com a inflação do ano anterior. E a inflação do ano anterior, então, será medida pela variação do IPCA. IPCA é o índice de preços ao consumidor. O governo gasta comprando vacina, construindo ferrovias, construindo hidrelétricas e terá agora seus gastos limitados pela variação do chuchu, da cebola, do tomate do ano anterior. Ou seja, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Gastos do governo com preços ao consumidor do ano anterior. Mas foi inventada essa relação para, na verdade, limitar os gastos do governo. Eles poderiam inventar qualquer índice. Poderiam colocar, por exemplo, índice pluviométrico no deserto de Saara. Isso também, se fizesse com esse índice, também contrairia os gastos do governo. O importante era ter uma regra para contrair. Eles vão poder variar de acordo com a inflação do ano anterior. O gasto real será nulo. O gasto real medido pelo IPCA será nulo, não haverá mais aumento de gasto real. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo pelo seguinte: porque, em verdade, a população cresce. Se a população cresce, os gastos têm que aumentar também. Gastos devem estar balizados pelas receitas do governo, pela sua capacidade de endividamento e pelas necessidades da sociedade, e não pelo índice de variação de preço ao consumidor do ano anterior, o preço do tomate, o preço da cebola, limitando a compra de vacinas. É um erro equiparar a economia de governo com a economia doméstica. A economia doméstica não tem nenhuma relação o seu funcionamento com a economia do governo. O governo pode se endividar perante a sociedade, o governo pode imprimir dinheiro, o governo pode tributar e o governo tem que atender às necessidades da sociedade. Na economia doméstica há uma fonte de receita que é o resultado do trabalho. E eu não posso tributar minha filha, eu não posso imprimir dinheiro. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Essa comparação de economia doméstica com economia pública nada mais é do que uma argumentação barata, simpática, aparentemente didática, mas na verdade para justificar sempre contração de gastos do governo e não para justificar o atendimento nas necessidades da sociedade. Queria dar um exemplo, e esse exemplo nunca é dado na economia doméstica. O governo brasileiro gasta bilhões pagando juros da dívida pública. Ano passado gastou 500 bilhões. Com saúde e educação, gastou 200 bilhões. Eu pergunto, se fosse na economia doméstica, um pai de família iria pagar uma dívida bancária ou ia fazer uma compra no supermercado? Ia fazer compra no supermercado, ia deixar o banco a ver navios. Agora o governo não faz isso. Então não tem nada a ver, na verdade, a economia doméstica com a economia de governo. E um pai de família não faria a opção que o governo faz de pagar juros aos banqueiros e contrair na saúde e na educação. Um pai de família atenderia às necessidades dos seus filhos e deixaria o banco sem o dinheiro devido. Essa PEC, na verdade, ela tem que ser rebatizada. Muitos parlamentares, eu já vi até o movimento social chamando essa PEC de PEC do teto dos gastos. Na verdade, essa PEC deveria se chamar PEC do desastre social, porque realmente, se ela tivesse em vigência nos últimos 10 anos, o orçamento da educação seria, em 2015, 70% menor. Ou seja, o governo gastou em torno de 100 bilhões, teria gasto 30 bilhões. Isso significa fechar as universidades, fechar Cefetes, contrair salário de professores, cortar bolsas. Isso seria um desastre. Imagina a universidade, imagina a educação federal pública com 70% a menos do seu orçamento. Pergunte a qualquer reitor se uma universidade consegue funcionar hoje
com 70% do seu orçamento. Não consegue nem funcionar com o orçamento que tem, quanto mais com o orçamento cortado a 70%. E na saúde seria outro desastre. Certamente na saúde nós não teríamos o programa Mais Médicos, não teríamos a ampliação do SUS. Todas essas áreas sociais do governo são limitadas ainda. Os avanços foram grandes nos últimos anos, mas são, na verdade, pouco perceptíveis para a grande massa da população brasileira. Mas houve avanços. Na verdade, isso é uma recuperação de 500 anos de atraso. Mas esse caminho da recuperação ele já existe. E o que essa PEC pretende é cortar o caminho da recuperação. Nós estamos muito longe do ideal na saúde e na educação, mas pior ainda estaremos se nós sairmos do caminho da recuperação para voltar para o caminho do início do século passado, que é do retrocesso total, é de não ter educação pública, de não ter saúde pública. Olha, uma PEC com essa regra, eu não tenho conhecimento nem dos dias de hoje, nem do passado. Ou seja, um governo limitar seus gastos pela variação do índice de preço ao consumidor do ano anterior. Ou seja, isso não tem nenhuma base teórica. Não existe no mundo nenhum país que adote uma regra variando o gasto do governo com inflação, índice de preço ao consumidor do ano anterior. Limitar gastos, alguns países adotaram recentemente. E todos, na verdade, tiveram como resultado o desastre. É o resultado do desastre na Grécia, é o desastre em Portugal, é o desastre na Espanha. Então o que nós temos que pensar é o seguinte: que modelo é esse que estão colocando no Brasil? Eu penso que esse modelo, na verdade, está apoiado em 3 momentos históricos. Está apoiado no modelo da ditadura militar, que era um modelo de crescimento econômico, mas de arrocho salarial. Esse governo também pretende fazer arrocho salarial no setor público e no setor privado. No setor privado eles vão tentar via compressão do salário mínimo. E no setor público na verdade, limitando em breve todos os ganhos, reajustes que o funcionalismo público possa ter. Por que eles querem fazer isso? Porque pensam que isso será uma fonte de financiamento do investimento privado e uma fonte também de pagamento de juros para o setor público, ou seja, se gasta menos com o funcionalismo público, se gasta menos com o trabalhador e, no caso dos empresários, vão poder investir, no caso do governo, vai poder pagar juros da dívida pública. O governo não aumenta a sua capacidade de investimento porque esse governo não está apostando nesse caminho. O governo está apostando que o investimento será feito pelo setor privado e que o governo tem um objetivo, que é o objetivo fiscal, que é reduzir a relação dívida-PIB, que é reduzir juros a partir de uma consolidação, um ajuste fiscal mais amplo. Então o governo não pensa em contrair gastos com o funcionalismo público para fazer investimento. Esse seria até um caminho semelhante ao que a ditadura fez, mas este governo não quer fazer investimento público, ele aposta no setor privado. A economia no setor público seria para pagar juros da dívida, para fazer amortização de dívida. No setor privado, a economia em cima dos salários seria para dar folga aos empresários para realizar investimentos. Então eu acho que a primeira perna do modelo atual é um modelo de arrocho salarial do funcionalismo público e dos trabalhadores do setor privado. Existe um outro momento que eu acho que esse modelo também está apoiado, que é toda a onda neoliberal dos anos 90. Aqui no Brasil foi com Fernando Henrique Cardoso, mas Menem, etc., etc., nos países da América do Sul e até a América Latina. Aqui eu acho que a visão é de que nós temos que ter um Estado fraco, um mercado forte, um setor privado valorizado e um setor público desvalorizado. A ideia é de contrapor Estado e mercado e público e privado, e escolhendo como beneficiário dessa dicotomia o setor privado e o mercado, e sempre rotulando o setor público, o Estado, como ineficiente. Então, a partir disso aí,
A ideia é: vamos reduzir a capacidade do Estado, que já é ineficiente, vamos dar condições ao mercado e ao setor privado para fazer a sociedade se dinamizar. Essa que é a ideia. E eu acho que está apoiado num terceiro momento. O terceiro momento é o momento mais recente vivido pela Europa, agora por esses países que eu mencionei, Grécia, Espanha, Portugal, Itália, etc., que é a ideia de se comprimir direitos trabalhistas, sociais e previdenciários e, com isso, sequestrar parte do orçamento para fazer transferência para o setor privado, através de subsídios, desonerações e pagamento de juros da dívida pública. Então, eu acho que o modelo se resume a isso. É um modelo de arrocho salarial, um modelo de privilegiar o setor privado em detrimento do setor público, do Estado sendo também desvalorizado para ser valorizado o mercado. E a última perna é essa perna do sequestro dos direitos sociais, previdenciários e trabalhistas para se abrir caminho para facilitação do setor privado via desonerações, subsídios e pagamento de juros da dívida pública. A ideia é que o grande fundo que a Previdência Social forma todos os meses seja administrado pelos bancos privados, ou mesmo que as pessoas tenham que fazer planos de previdência privada, porque a previdência pública cairia em total descrédito. E, aliás, na saúde, isso já foi dito recentemente por esse ministro, dizendo que o SUS é muito limitado, que não tem condição de atender a todos e que o SUS será para atender uma pequena minoria e que o que deveríamos pensar era num plano de saúde barato para ter acesso toda a população. Então a ideia é sempre do que o setor privado é capaz de suprir aquilo que o setor público não fará. Mas sobre a saúde, é claro e óbvio que se nós diminuirmos a qualidade da saúde no setor público, o setor privado também diminuirá a qualidade. O setor público, na verdade, tem que ser um parâmetro assim, decisivo, forte, de qualidade, de eficiência nos serviços que presta, para o setor privado também melhorar a sua qualidade e reduzir preços. Então, o dia que a saúde pública for de qualidade e de acesso amplo, certamente o setor privado que atua nessa área vai ter que reduzir os seus preços e melhorar a qualidade. Então, o setor público é necessário, inclusive para quem tem plano de saúde. Olha, a educação pública, que é de responsabilidade do governo federal, tende a minguar. Se nós vivemos um período de expansão com mais de uma dezena de novas universidades federais, se dobramos o número de professores de vínculo federal, saímos aí nos últimos 10 anos de algo em torno de 45 mil professores para 90 mil professores, a ideia agora é estancar contratações e comprimir salários de professores e do funcionalismo também da educação. Então, pelo lado da universidade e de todas as instituições federais, eu diria que é um futuro de grandes dificuldades assim, para professores e pesquisadores. E também para os alunos, porque penso que as bolsas serão mais restritas, terão um valor menor. Então, a universidade e as instituições públicas que dependem do governo federal dependem, em verdade, de orçamento. Isso. A gente tem mão de obra qualificada, tem vontade, tem capacidade de pesquisa, temos uma dinâmica na universidade. Agora, a universidade e as instituições públicas, Cefet, por exemplo, ou IFES, dependem de recursos. A universidade e a educação pública federal não funcionam sem recursos. Não basta ter professores e alunos dentro da universidade ou dentro das outras instituições.
temos que ter a dinâmica. E a dinâmica representa laboratórios funcionando, representa computadores, impressoras, capacidade para viajar, para montar banca, para realizar seminários, realizar palestras, trocar, fazer intercâmbio. Então, a universidade precisa de orçamento, a educação pública federal precisa de orçamento.